Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, Derek Prince. Capítulo 5. O batismo no Espírito Santo. Desde o início do século XX, o assunto do Espírito Santo tem motivado profundo interesse e discussão entre círculos cada vez mais vastos da Igreja Cristã. Hoje continua a ser um tema de estudo, de discussão e frequentemente de controvérsia em quase todas as seções do cristianismo. Em face disto, procuraremos abordar este assunto de um modo cauteloso, meticuloso e bíblico. 7 referências do Novo Testamento. Primeiro, enumeraremos as passagens do Novo Testamento onde a palavra batizar é utilizada em ligação com o Espírito Santo, adequadamente, já que 7 é o número do Espírito Santo. Essas passagens são em número de 7. Em Mateus 3:11, João Batista contrasta o seu ministério com o de Cristo e utiliza essas palavras: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Embora a versão João Ferreira de Almeida aqui utilizada empregue a preposição com ligada ao verbo batizar, a verdadeira preposição usada no grego original é em. Essa utilização aplica-se igualmente ao batismo nas águas e ao Espírito Santo. Em cada caso, a preposição grega empregue é em. De fato, as únicas preposições usadas em todo o Novo Testamento em ligação com o verbo batizar são em e dentro de. É pena que esta versão, ao usar uma variedade de diferentes formas preposicionais, tenha obscurecido o ensino claro do texto original. Em Marcos 1:8, as palavras de João Batista relativas a Cristo são traduzidas assim: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em cada caso, a preposição grega usada é em. As palavras de João Batista surgem assim em Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, de novo, a tradução literal é no Espírito Santo. Em João 1,33, o testemunho de João relativamente a Cristo é como segue: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. De novo, em cada caso, a preposição grega utilizada é em. Em Atos 1,5, pouco antes da sua ascensão ao céu, Jesus disse aos seus discípulos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mais literalmente, Jesus disse: sereis batizados no Espírito Santo. Em Atos 11,16, Pedro está a descrever os acontecimentos que ocorreram na casa de Cornélio e nessa relação cita as palavras de Jesus em Atos 1,5. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Finalmente, em 1 Coríntios 12:13, Paulo declara: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Aqui a preposição utilizada está conforme o original grego em um só espírito. Assim, a utilização de Paulo nesta passagem está em perfeita harmonia com a utilização dos evangelhos e do livro de Atos. Na verdade, a versão inglesa de King James, a tradução é como segue: por um espírito fomos batizados no corpo. Infelizmente, essa tradução tem dado origem a doutrinas muito estranhas. Essas doutrinas têm sugerido que Paulo está aqui a referir-se a alguma experiência especial, diferente da que os evangelhos e o livro de Atos referem, e que nessa experiência especial o Espírito Santo é o agente batizador. Se os autores de tais doutrinas parassem um pouco para consultar o texto grego original, teriam descoberto que não há aqui qualquer base para tal doutrina. De fato, todo o ensino do Novo Testamento sobre este assunto concorda com este fato, clara e enfaticamente. Jesus Cristo, e apenas Ele, e mais nenhum outro, é o único que batiza no Espírito Santo. Temos também de acrescentar que o uso que Paulo faz aqui da frase batizados em ligação com o batismo no Espírito Santo, concorda com a utilização da mesma frase, que já analisamos em relação ao batismo de João e ao batismo cristão nas águas. Em ambos os casos, salientamos que o ato do batismo era um selo exterior e uma afirmação de uma condição espiritual interior, na qual a pessoa, a batizar-se, já entrou pela fé. O mesmo se aplica à afirmação de Paulo, feita aqui sobre a relação entre o batismo no Espírito Santo e os membros do corpo de Cristo. O batismo no Espírito Santo não torna uma pessoa membro do corpo de Cristo. Pelo contrário, é um selo sobrenatural, reconhecendo que essa pessoa, pela fé, já se tornou membro do corpo de Cristo. Sintetizemos agora sucintamente as ligações que podemos aprender da análise das 7 passagens do Novo Testamento, atrás mencionadas, onde surge a frase batizar no Espírito Santo. Em 6 dessas 7 passagens, a experiência de ser batizado no Espírito Santo é tanto comparada como contrastada com o ser-se batizado nas águas. Em 2 das 7 passagens, o fogo está associado ao Espírito Santo, e a experiência é descrita como sendo batizados no Espírito Santo e fogo. Além do verbo batizar, só mais um verbo é usado nessas passagens em ligação com o Espírito Santo, o verbo beber. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo diz: "E a todos nós foi dado beber de um só Espírito." Em português moderno, diríamos mais simplesmente: a todos nós nos foi permitido beber de um Espírito. O uso do verbo beber concorda com o que Jesus disse relativamente ao Espírito Santo em João 7, 37 e 39. Levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui Jesus fala de uma experiência em que o crente deve receber o dom do Espírito Santo, através de um processo análogo ao de beber água. Isto está em harmonia com a passagem de Atos 2:4, relativa aos discípulos no cenáculo no dia de Pentecostes, onde se afirma que foram todos cheios com o Espírito Santo. Concorda também com diversas passagens do livro de Atos que falam dos crentes receberem o Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 8:15 e 17, relativamente aos samaritanos convertidos através da pregação de Filipe. Lemos que, posteriormente, os apóstolos mandaram que Pedro e João fossem até eles, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Uma vez mais, em Atos 10:47, Paulo diz relativamente às pessoas da casa de Cornélio, sobre as quais o Espírito Santo naquele momento tinha descido. Então perguntou Pedro: "Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?" Mais adiante, em Atos 19:2, Paulo pergunta aos discípulos que encontrou em Éfeso: "Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?" Ao que lhe responderam: "Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo." Em todas essas passagens, o uso de expressões como beber do Espírito Santo, ser cheio com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, sugere uma experiência em que o crente recebe interiormente a plenitude do Espírito Santo.
Imersão vinda de cima. Já vimos que o significado literal etimológico do verbo batizar é fazer com que algo seja mergulhado ou submergido. Assim, a expressão ser batizado no Espírito Santo sugere uma experiência em que toda a personalidade do crente é imersa, rodeada, envolvida na presença e poder do Espírito Santo, descendo sobre ele por cima e exteriormente a ele. Precisamos de ter em mente que na ordem natural há duas formas possíveis de se ser imerso em água. Podemos mergulhar abaixo da superfície da água e depois voltar à tona. Alternativamente, podemos caminhar por baixo de uma queda de água e permitir sermos imersos de cima. Essa é a segunda forma de imersão que constitui a relação mútua espiritual do batismo no Espírito Santo. Em total acordo com este quadro da imersão, descobrimos que, sem exceção, sempre que o livro de Atos descreve o batismo no Espírito Santo, a linguagem utilizada indica que o Espírito Santo vem de cima ou é derramado de cima sobre o crente. Por exemplo, em Atos 2:2, lemos que no dia de Pentecostes veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Essas palavras revelam que o Espírito Santo desceu sobre estes discípulos vindo de cima, imergindo e envolvendo-os completamente até o ponto de encher toda a casa onde estavam reunidos. Mais adiante, no mesmo capítulo, por 2 vezes, Pedro afirma essa interpretação da experiência. Em Atos 2,17, declara que ela é o cumprimento da promessa de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E no versículo 33, diz de novo relativamente a Cristo: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Em cada caso, a imagem é do Espírito Santo a ser derramado de cima sobre os crentes. Em Atos 8,16, a frase usada para a mesma experiência é a de o Espírito Santo a cair sobre os crentes. Aqui, de novo, a linguagem retrata o Espírito descendo de cima sobre eles. Em Atos 10, relativamente às pessoas da casa de Cornélio, ambas as frases são usadas uma após a outra. No versículo 44, lemos: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. No versículo 45, vemos: admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Isso revela que as palavras caiu e derramado são usadas indistintamente nesta ligação. De novo, em Atos 11:15, Pedro descreve o mesmo acontecimento na casa de Cornélio e diz: caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Aqui a frase "como também sobre nós ao princípio" indica que a experiência de Cornélio e da sua família é a esse respeito exatamente paralela à experiência dos discípulos no cenáculo do dia de Pentecostes. Finalmente, em Atos 19:6, lemos relativamente aos discípulos de Éfeso após terem sido batizados nas águas, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui a expressão "veio sobre" é obviamente semelhante em significado à expressão usada nas passagens anteriores, caiu. Se procurarmos agora ordenar as imagens ou impressões criadas pelas várias frases que vimos serem usadas no Novo Testamento, chegamos à seguinte conclusão, que pode ser assim resumida: a experiência de que temos estado a falar compõe-se de 2 aspectos distintos, mas complementares, um exterior e outro interior. Exteriormente, a presença e o poder invisíveis, mas absolutamente reais, do Espírito Santo descem de cima sobre o crente e envolve-o completamente, rodeia-o e submerge-o. Interiormente, o crente, à semelhança de uma bebida, recebe a presença e o poder do Espírito Santo dentro de si, até chegar a um ponto em que o Espírito Santo, assim recebido, brota de dentro do crente e flui como um rio do mais íntimo do seu ser. Nenhuma linguagem humana pode esgotar plenamente as diversas fases e aspectos de uma experiência poderosa e sobrenatural como esta, mas pode talvez ajudar uma alusão no Antigo Testamento. Lemos que nos dias de Noé, todo mundo então existente foi submerso pelo dilúvio. Vemos que Deus, ao produzir o dilúvio, usou 2 processos distintos, mas complementares. Em Gênesis 7:11, lemos o seguinte relato do modo como ocorreu o dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do 2º mês,
Nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Este relato revela que as águas do dilúvio vieram de duas fontes. De dentro, romperam-se as fontes do grande abismo, e de cima, as janelas dos céus se abriram, e a chuva caiu. Temos naturalmente de observar que o dilúvio dos dias de Noé foi um dilúvio da ira e do julgamento divinos. O dilúvio que imerge o crente no Novo Testamento é um dilúvio da misericórdia, da graça e da bênção divina. Contudo, com essa qualificação, a experiência do crente do Novo Testamento, que recebe a plenitude do Espírito Santo, exibe os mesmos dois aspectos existentes no dilúvio de Noé. De dentro, as fontes mais profundas do íntimo da personalidade do crente rompem-se e do seu interior saltam golfadas de bênção e poder de cima. As janelas da misericórdia de Deus abrem-se sobre o crente e dessas janelas da misericórdia é vertido sobre ele um dilúvio tal de glória e bênção que a sua inteira personalidade é submersa nesse derramamento. Temos de enfatizar que não estamos a falar aqui de duas experiências separadas, mas antes de dois aspectos distintos, mas complementares que em conjunto constituem a plenitude de uma única experiência. Alguém poderá objetar dizendo que é difícil compreender como é que o crente pode ao mesmo tempo ser cheio com o Espírito Santo de dentro e imerso no Espírito Santo de fora. No entanto, tal objeção, na realidade, serve apenas para ilustrar as limitações da língua e da compreensão humanas. Um tipo de objeções similares pode também ser apresentado contra afirmações como as que o próprio Cristo fez de que ele está no Pai e o Pai nele, ou também que Cristo está no crente e o crente em Cristo. Em última análise, se as pessoas persistem em sofismar sobre experiências espirituais deste gênero, na base das limitações humanas de expressão ou compreensão, a melhor e mais sucinta resposta encontra-se nas palavras do pregador escocês que disse: é melhor experimentar do que especular. A evidência exterior. Até este momento, consideramos a natureza interior e invisível do batismo do Espírito Santo, tal como é revelado nas palavras que o Novo Testamento utiliza para o descrever. Vamos prosseguir e considerar quais são as manifestações exteriores que acompanham essa experiência interior. Primeiro que tudo, temos de salientar que é absolutamente bíblico usar a palavra manifestação em ligação com o Espírito Santo. Reconhecemos naturalmente que o Espírito Santo em si mesmo, pela sua própria natureza, é invisível. A este respeito, Jesus compara-o ao vento. Em João 3,8, Jesus diz relativamente à operação do Espírito Santo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Embora o vento seja invisível, os efeitos que produz ao soprar podem, em muitos casos, ser vistos e ouvidos. Por exemplo, quando o vento sopra, levanta o pó das ruas, curva as árvores, volteia as folhas, faz as ondas do mar rugir e as nuvens voar pelo céu. Estes efeitos produzidos pelo vento podem ser vistos ou ouvidos. Jesus diz que é a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito em si mesmo é invisível, mas os efeitos que produz quando começa a operar são frequentemente vistos ou ouvidos. Este fato é confirmado pela linguagem que o Novo Testamento utiliza em diversas passagens. Por exemplo, em Atos 2,33, o apóstolo Pedro refere-se aos efeitos produzidos pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui isto refere-se aos efeitos do Espírito Santo em operação, que, conforme Pedro diz, tanto podem ser vistos como ouvidos. De novo, em 1 Coríntios 2,4, Paulo descreve o seu ministério com estas palavras: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em 1 Coríntios 12,7, Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Notem-se as frases que Paulo usa em ligação com o Espírito Santo, a demonstração do Espírito e a manifestação do Espírito. Essas duas palavras, demonstração e manifestação, mostram claramente que a presença e a operação do Espírito Santo podem produzir efeitos que são diretamente captados pelos nossos sentidos físicos. Tendo isto em mente, analisamos agora as diversas passagens do Novo Testamento onde se descreve o batismo no Espírito Santo, ou seja,
onde nos é dito o que realmente aconteceu às pessoas que passaram por essa experiência. Vejamos 3 passagens que revelam quais são as manifestações exteriores que acompanham essa operação do Espírito. Atos 2, 2, 4, Atos 10, 44, 46, Atos 19, 6. Primeiro, Atos 2, 2, 4. Este é o relato do que aconteceu aos primeiros discípulos no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Segundo, Atos 10, 44, 46. Esse é o relato do que aconteceu quando Pedro pregou pela primeira vez o Evangelho a Cornélio e a sua família. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Terceiro, Atos 19, 6. Aqui descreve-se o que aconteceu ao primeiro grupo de convertidos a quem Paulo pregou em Éfeso. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Se compararmos agora com cuidado essas 3 passagens, descobriremos que há uma e apenas uma manifestação exterior comum às 3 ocasiões em que as pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. Em cada caso, explicitamente declara que os que passaram por essa experiência falaram línguas ou falaram noutras línguas. São também mencionadas outras manifestações sobrenaturais, mas nenhuma é referida como tendo ocorrido em mais do que uma das 3 ocasiões. Por exemplo, no dia de Pentecostes ouviu-se um som como de um vento veemente e viram-se línguas de fogo repartidas. No entanto, essas manifestações não se repetiram nas outras 2 ocasiões. De novo em Éfeso, lemos que os novos convertidos não somente falaram línguas, como também profetizaram. No entanto, essa manifestação de profecia não é mencionada como havendo ocorrido nem no dia de Pentecostes, nem na casa de Cornélio. A única manifestação comum às 3 ocasiões é a de que todos os que receberam a experiência falaram línguas. O apóstolo Pedro e os outros judeus, que já sabiam o que tinha acontecido no dia de Pentecostes, entraram com relutância em casa de Cornélio, contra a sua própria vontade, sob a direção explícita de Deus. Nessa altura, os crentes judeus não compreendiam que o Evangelho era para os gentios, ou que os gentios podiam ser salvos e tornarem-se cristãos. Porém, no momento em que Pedro e os outros judeus ouviram os gentios a falarem novas línguas, de imediato compreenderam e reconheceram que estes gentios tinham recebido o Espírito Santo tão pleno e verdadeiramente como os próprios judeus. Não exigiram nenhuma evidência adicional. A Escritura relata que se maravilharam ao ouvi-los falar em línguas, porque isso comprovava o fato de que o dom do Espírito Santo tinha abrangido também os gentios. Para Pedro e os outros judeus, a única e suficiente evidência de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo era o fato de os terem ouvido falar em línguas. No capítulo seguinte, Atos 11, lemos que Pedro foi chamado pelos outros responsáveis da igreja em Jerusalém para dar contas da sua conduta em ir visitar e pregar os gentios. Na sua própria defesa, explicou o que acontecera na casa de Cornélio. A este respeito, diz ele em Atos 11:15. Quando parei comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Assim, Pedro compara diretamente a experiência da casa de Cornélio com a dos primeiros discípulos no dia de Pentecostes, pois diz como também sobre nós ao princípio. No entanto, na casa de Cornélio, não há referência ao vento veemente e impetuoso ou às línguas de fogo. A única manifestação suficiente que estabelece o selo divino sobre a experiência de Cornélio e da sua família foi o fato de terem falado em línguas. Daqui concluímos que a manifestação de falar em línguas, conforme a vontade do Espírito Santo, é a evidência neotestamentária, aceite de que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Em confirmação dessa conclusão, podemos fazer as seguintes afirmações. Primeiro, era a evidência que os apóstolos aceitavam na sua própria experiência.
Segundo, era a evidência que os apóstolos aceitavam na experiência dos outros. Terceiro, os apóstolos nunca exigiram qualquer outra evidência alternativa. Quarto, nenhuma outra evidência alternativa nos é fornecida em parte alguma do Novo Testamento. No capítulo seguinte, examinaremos em detalhe essa conclusão e consideraremos várias críticas ou objeções que gradualmente lhe opõem. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse ensino. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por me dar minha voz, meu sopro, assim como o Senhor formou o homem. Do seu sopro, o Senhor formou o mundo através da palavra, de um sopro. Assim o Senhor me dá esse sopro, que quando nós falamos, nós sopramos, para fazer essa gravação, edificar a minha vida e edificar a vida de todas aquelas pessoas que queiram se alimentar da verdadeira palavra de Deus. Porque esse homem é um mestre do ensino da Bíblia do Senhor, foi chamado para isso. E é um ensino muito esplendoroso. Obrigada, Pai. E então, irmão, eu queria deixar meu testemunho aqui sobre o batismo em línguas. O batismo em línguas, assim como diz na palavra de Deus, é um dom concedido pelo Senhor. E esse dom, assim como todos os demais dons, não é para uso próprio, é para edificação do corpo da igreja. E eu estava congregando numa igreja batista, eu fui até para lá, para que as irmãs orassem e eu pudesse receber o batismo em línguas, que também se pode receber através da imposição de mãos. E eu chegando lá, eu perguntei quem era batizado com línguas. As irmãs falaram que sim, mas que elas usavam esse batismo em línguas no privado com o Senhor, no momento de oração. E eu já tinha lido o livro do irmão sobre o ensino bíblico, e isso não está correto, irmão. Deus não vai te dar um dom para tu se fechar no quarto com ele, não. Deus não precisa disso não, irmão. Você pode até orar em línguas ou até louvar em línguas em vários momentos do dia, onde você estiver. Mas os dons, irmão, é para edificação do corpo do Senhor na igreja. A igreja batista, muitos pastores desacreditam no falar em línguas. Eles acham que o dom de línguas era da igreja primitiva. Isso não é verdade, irmão. Por isso que você precisa ler a Bíblia, irmão, para você não se deixar ser enganado com falsas doutrinas. Está bem claro na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é objetiva. Nessa parte dos dons, Paulo explica lá detalhadamente. Os dons concedidos pelo Senhor é para a edificação do corpo de Cristo. E que a igreja primitiva, a igreja é a mesma. Nós somos iguais à igreja primitiva, não há diferença, nada mudou, porque Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, nada mudou. A Escritura, ela não pode mudar. A Escritura não vai passar uma vírgula, não vai passar um tio da palavra do Senhor. Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio ou uma vírgula à palavra do Senhor. Essa pessoa será anátema. Então, pastor, portanto, você que está dizendo aí que os dons não existem, os dons de línguas, que é coisa do passado, você está sendo anátema. Portanto, se arrependa enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus reina e está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, lá que eu pergunto, que é o homem, para que com ele
te importes, e o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu